Passou o ano novo, passou o carnaval, passou da hora de sair vídeos novos aqui no Neurose HQ. E o assunto então é a minha lista das 10 melhores HQs estrangeiras de 2021. Saudações, Sandro do Neurose HQ, e esse ano eu resolvi fazer 2 vídeos de melhores HQs. Eu separei em melhores estrangeiras e melhores nacionais. Ano passado eu deixei de falar de ótimos quadrinhos nacionais por não caberem aí na minha lista. Sim, eu tenho aí algumas regrinhas que eu criei para poder fazer essa lista de melhores do ano. Regra número 1. São 10 melhores HQs. Somente 10? Sim. Isso é injusto? É. Bom, por quê? Dá para fazer vídeo aí com 50, 100 melhores HQs do ano, mas eu queria uma lista de indicações que fossem assim, as melhores, aquelas que eu posso recomendar para qualquer um de olhos fechados. Regra número 2. Eu não fiz uma restrição aí nem a formato e nem periodicidade. Então tá valendo graphic novel, minissérie, mensal, encadernado, capa dura, capa cartão, etc. Regra número 3. Somente as HQs lidas. Nada de incluir aí HQs que apareceram em outras listas e que eu não consegui fazer a leitura. Então nada de incluir HQ aqui para poder ficar bonitinho por conta do hype. E a última regra, a regra número 4, são somente HQs lançadas até o ano de 2021. Pode ter aí HQs até de anos anteriores, mas que acabou que eu só consegui fazer a leitura delas agora. E aí, como eu gostei, acabei incluindo nesses melhores do ano. Bom, agora que eu já deixei as regras aí na mesa, vamos partir para as 10 melhores HQs estrangeiras do Neurose HQ. Em 10º lugar, Heavy Liquid, do Paul Pope, lançado pela editora Mino. Olha galera, eu tenho um caso de amor e ódio com as HQs do Paul Pope. Eu não animei de ler Batman Ano 100 quando ela foi lançada ainda pela editora Abril. Quando eu li Bom de Briga, que foi lançado pelo selo Quadrinhos Ancia, eu mudei totalmente de opinião. O traço do Paul Pope ele tem uma característica muito marcante. Ele vai para mim do caótico até um underground com uma grande facilidade. Confesso que eu precisei amadurecer muito aí o meu gosto quadrinístico para conseguir apreciar isso. Então, quando a Mino anunciou Heavy Liquid, eu não pensei 2 vezes. É um dos primeiros trabalhos de Paul Pope e que ainda não havia sido publicado aqui no Brasil. Na trama, o protagonista S, o nome dele é só a letra S, é contratado por um ricaço que quer achar uma artista para fazer uma obra de arte usando um metal especial chamado líquido pesado. Esse metal é de origem certa. Ele é um metal, ele é uma droga e ele ainda pode ser muito mais do que ele aparenta. Heavy Liquid foi feita com somente 2 cores e se passa em um cenário cyberpunk, que de acordo com o próprio Paul Pope, é o mesmo universo que ele criou para Batman Ano 100 e 100%, uma outra HQ dele que ainda está inédita aqui no Brasil. A trama tem várias camadas, que vai alternando romance, ficção científica, policial. Olha, é uma leitura muito agradável, com um visual marcante e uma história que não cai nem no óbvio e nem em clichês. Em 9º lugar, Popeye, de Ozanam e Lelis, lançado pela editora Script. Olha, essa HQ já havia sido aí citada positivamente pelo Universo HQ algumas vezes. E isso para mim é uma recomendação de peso, tá? O Ozanam, ele fez uma origem para o personagem que a gente conhece aí das tiras de jornais. E aqui nós vemos um marinheiro chamado Popeye, inspirando o Popeye que nós conhecemos. Uma origem madura, em alguns momentos até sombria, e que acaba sendo uma grande homenagem ao personagem. E os desenhos do Lelis são verdadeiros quadros, olha, verdadeiras obras de arte. Você nota a carga emocional no rosto do Popeye, mostrando um homem sofrido, cheio de rugas, um traço que ao mesmo tempo ele remete a um caricato e a um realista. As cores usadas combinam perfeitamente com esse estilo. 2 exemplos aí para mim são as nuances de iluminação que tem em algumas cenas e a representação do mar. Olha isso aqui nessa capa, galera. Como eu disse, para mim, cada quadrinho dessa HQ é uma verdadeira obra de arte.
Em oitavo lugar, a saga do Superman, lançado pela editora Panini. Sim, tem gibi de super-herói na minha lista. A saga do Superman mostra o Superman reformulado após a crise nas Infinitas Terras, que é a única crise aí que presta da DC, tá? A reformulação ficou por conta do John Byrne. É claro, teve outras pessoas que trabalharam com ele ali também, mas isso vai ficar para um outro vídeo. O Byrne, ele reformula o Super-Homem e para mim ele deixou o personagem muito mais Clark Kent do que Kal-El. Quando você compara essas duas versões, a versão do Superman pré-crise e a versão pós-crise, você nota que as mudanças são grandes. Nos poderes, na personalidade, no universo em volta do Superman, seus amigos, os seus inimigos, a sua família. Essa reformulação tem tanto peso e tem tanta importância que para mim esse é o Superman que vale. Isso daí, galera, na minha opinião, sem querer comprar briga com ninguém, tá? Mas para vocês terem uma noção da importância desse Superman. Ele é o Superman atual da DC. Depois aí de Convergência, o Superman dos 952 morre e quem assume o manto é o Superman do John Byrne. Essa HQ entrou na minha lista por ser a primeira vez que essa fase vai ser publicada aqui no Brasil, na íntegra e em formato americano, e sem alguns cortes, coisas lá da editora Abril. Eu tô torcendo aí para Panini ir até além dessa fase aí do Byrne e pegar os outros autores que trabalharam depois com o personagem. Em sétimo lugar, Paracuelos 2, de Carlos Giménez, da editora Comic Zone. Crianças em um orfanato controlado por fascistas. Olha, emocionante e lacrimejante. O que me ganhou nessa HQ é que apesar do tema ter tudo para ser um drama com muitos finais trágicos, nós temos esperança permeada ali em todas as histórias. Os garotos do orfanato superam o abandono, a crueldade dos seus criadores e encontram a felicidade em pequenos momentos. As histórias foram inspiradas na vida do autor, o Carlos Giménez, e isso também foi outra coisa que me atraiu. Saber que alguns dos acontecimentos ali da HQ são verídicos, o que torna para mim mais emocionante a minha leitura. O Giménez, ele continua sua autobiografia em quadrinhos, e eu espero que a Comic Zone publique também, tá? Eu já fiz o review de Paracuelos 1, eu estou deixando aqui em cima no card. Em sexto lugar, Tangências, de Michelangelo Prado, da editora Conrad. Michelangelo Prado, nessa HQ, ele mostra 8 histórias curtas que abordam a melancolia do relacionamento. Eu acho que fica até melhor a melancolia do término de um relacionamento. São casais expondo o porquê que eles não podem mais ficar juntos. Amantes que se encontram anos depois e o que poderia ser uma nova e belíssima história de amor se mostra uma enxurrada de ressentimentos. A história Privilégios Dourados já havia sido publicada aqui no Brasil na HQ Heavy Metal número 8, e por ela já dava para ter uma ideia do que seria Tangências. Leia a HQ, mas se você acabou de terminar com alguém, alguma dessas histórias aqui podem te causar péssimos pensamentos. Em quinto lugar, Storm, de Don Lawrence, lançado pela editora Tundra. Storm é uma ficção científica dos anos 70, que teve as suas 10 primeiras edições publicadas aqui no Brasil pela editora Abril. Isso daí lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Cada volume desse da editora Tundra tem 4 edições da série original. Esse que eu mostrei para vocês é o primeiro volume. E nesse momento, cuidado aí que eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, o segundo volume está em campanha no Catarse. Essa HQ aqui, galera, é uma que eu estava torcendo para ser republicada no Brasil. Storm é um astronauta que entra na famosa tempestade que existe em Júpiter. E quando ele consegue escapar e volta para a Terra, descobre que havia se passado muitos e muitos anos. E o planeta está totalmente diferente. Animais gigantes, os humanos vivendo em tribos, mutantes, alienígenas. A HQ tem uma força criativa para jogar o personagem em várias situações muito inusitadas. O Stone tem um visual incrível, que é realçado nesse tamanho gigante aqui que está sendo publicado pela editora Tundra. E ainda conta com muitos extras sobre os artistas, sobre o histórico da criação da HQ e muitas curiosidades sobre a série. Em quarto lugar, Reportagens, de Joe Sacco,
do selo Quadrinhos na CIA. Essas daqui são reportagens que Joe Sacco fez nos últimos anos, que foram publicadas em diversos veículos e que foram reunidas aqui nessa HQ. São relatos de vários conflitos que estão aí espalhados pelo mundo. Alguns desses conflitos que ele narrou são os conflitos da Palestina, no Iraque, com Xinigar. Sacco também conta como foi os julgamentos do Tribunal Internacional de Haia da Guerra da Bósnia. É uma revista difícil de ser digerida. Eu tive que parar a leitura em alguns momentos para poder tomar um fôlego. Joe Sacco não somente apresenta os dois lados do conflito, aquele papinho de que a verdade está entre um ponto entre dois extremos. Não, ele vai além para poder mostrar o que realmente acontece nesses lugares. Joe Sacco sabe explorar os quadrinhos como arte representativa, e ele sabe que ao fazer isso, ao relatar uma cena, ele não foge da imparcialidade. Leia e comece a descobrir o que está além dos noticiários sobre as guerras que são relatadas aqui. Em terceiro lugar, A Casa, de Paco Roca, pela editora Devir. Paco Roca gosta de fazer o seu leitor chorar. Quem leu Rugas sabe muito bem disso. Em A Casa, ele faz isso novamente. 3 irmãos retornam à casa de veraneio da família depois de 1 ano do falecimento do seu pai. Abordando ali o cotidiano de uma forma emotiva, o Paco vai mostrando as lembranças dos irmãos durante a infância, durante a construção da casa, com partes da obra sendo feita pelo pai com auxílio dos filhos. Ele vai mostrando a motivação quase obsessiva do pai em ter essa casa de veraneio. São vários momentos na história que acabam trazendo memórias afetivas de família à tona. Se você fizer uma leitura aí com imersão, você vai acabar sentindo isso. No meu caso, não foi ali por causa da construção de uma casa de veraneio, mas pelos relacionamentos familiares que vão mudando, que vão se perdendo aí com o passar do tempo. Na leitura que eu fiz, e eu tive essa imersão aí que eu estou falando com vocês, uma memória afetiva que a HQ me invocou foi o próprio formato. Esse formato dela que me lembrou muito tiras de jornais de domingo, as tiras coloridas, e que também aí me trouxe mais recordações do passado. Em segundo lugar, Imbatível, de Pascal Juscelin, da editora Nana Books. Olha galera, essa daqui é uma das HQs mais criativas que eu li nos últimos anos. Pascal Juscelin, ele domina a arte sequencial como poucos. Ele usa metalinguagem, ele brinca com a estrutura dos quadrinhos, subverte as regras existentes. A minha experiência ao ler essa HQ aqui foi voltar às minhas primeiras leituras de revistas em quadrinhos. Sabe aquela hora que você fica empolgado de ler aquele personagem que você gosta, de ler uma história que é clássica? E tudo isso numa HQ que a primeira impressão ela pode ser até considerada infantil. Tá? Bom, ela vai agradar um público jovem, crianças, que podem até ali não entender alguma das sacadas da HQ. Mas ela vai agradar em cheio aos leitores mais experientes que vão sacar essas piadas que só a arte sequencial dos quadrinhos pode proporcionar. O Imbatível salta dos quadros da página e assim ele domina ali toda a história. O Imbatível dos últimos quadros auxilia o Imbatível que aparece no início da página. E quando você acha que a HQ vai ser somente histórias assim, aí surge o Ajudante 2D, que usa a perspectiva de um desenho para poder pegar os objetos e deixá-los ou grandes ou pequenos. Depois aparece um vilão que atravessa as páginas da HQ, um outro vilão que usa balões como arma. Eu espero muito que a editora Nana Books publique mais volumes de Imbatível e que traga também outros trabalhos de Pascal Juscelin que eu fiquei curioso de conhecer. Em primeiro lugar, Pulp, de Ed Brubaker e Sam Phillips, da editora Mino. Acabou, né, que eu comecei e terminei a minha lista com a editora Mino. Quando eu vi a premissa de Pulp, eu confesso que não me encheu os olhos. Um cowboy no final de sua vida. Bom, o que chamou minha atenção? Eu gosto dos trabalhos do Ed Brubaker, a fase dele em Demolidor, Gotham DPGC são excelentes. Gosto dos trabalhos dele também quando ele faz essa dupla com o Sam Phillips. E a qualidade do trabalho da editora Mino. Quando eu terminei de ler HQ, quando eu terminei de ler Pulp, o que eu fiz? Eu comecei a ler ela novamente. Para mim, Pulp é perfeita.
Brubaker conta a história de Maxwell Williams, também conhecido como Max Winter, e ele faz isso sem nenhuma enrolação. Facilmente outros escritores colocariam essa história em 10, 12 edições ensinando linguiça. Brubaker ele usa flashbacks para contar o passado do personagem, ele mostra para o leitor as frustrações, as emoções, as esperanças ali do velho Max. A ambientação da história no ano de 1939 é incrível. Ele conseguiu deixar ali o Velho Oeste, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial completamente lado a lado. Essa HQ é uma das melhores narrativas de redenção que eu já li. O Max está velho. Ele não tem ali um grande futuro pela frente, não tem recursos financeiros para poder deixar para sua esposa amparada se uma hora ele vir a morrer. Em paralelo a isso, Pulp mostra o passado de Max, qual que é a relação que ele tem com o seu trabalho, né, escrever histórias de cowboy para revistas baratas, daí que vem o nome da HQ Pulp, e ele acaba reencontrando uma pessoa que está ligada ao seu passado e acaba tomando decisões que vão acabar mudando ali a sua vida. Olha, não tem condição de tentar falar mais nada sobre essa HQ. Simplesmente pegue Pulp e leia se você não leu. Resumindo, essa lista é muito pessoal. Tem HQs que devem estar aí em outras listas e HQs que não tem, tá? Isso daí por diversos motivos. Eu ainda tenho muitas HQs que foram publicadas em 2021 e de anos anteriores também que eu ainda não li. Provavelmente estariam aqui se eu tivesse feito a leitura. Vamos ver aí se elas entram na minha lista de melhores de 2022, que eu já até comecei a fazer. E faz o seguinte, manda aí nos comentários se você curtiu a minha lista, se você concorda com ela ou não, e me conta quais foram as HQs que vocês mais curtiram aí em 2021. E que nesse ano de 2022 a nossa pilha de leitura diminua. Mas que ela diminua porque a gente vai conseguir ter mais tempo para poder ler. E não porque os preços dos quadrinhos estão subindo cada vez mais. Um abração para vocês e fui!